Mateus capítulo 24, nós vamos ler a partir do versículo de número 1. Somente os que encontraram digam amém. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes que tudo isto, em verdade vos digo que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada? E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, e pestes, e terremotos, em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar, para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. Vamos ler todos juntos o versículo de número 12, no 3. 1, 2, 3. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Podeis assentar? Meus irmãos, nós estamos diante de uma das passagens bíblicas mais conhecidas em meio ao povo de Deus. Mas, porém, para que nós possamos compreender a profundidade do que a palavra quer falar conosco nessa noite, requer de nós toda a nossa atenção. A Bíblia tem o capítulo de número 24 de Mateus, conforme nós lemos, como sermão profético que fala acerca do princípio das dores. A Bíblia também o descreve como um sermão profético,
Jesus está agora juntamente com seus discípulos, e a Bíblia diz que os seus discípulos tiveram um diálogo com o Senhor em particular. Eles chamam o mestre, depois de ouvir ele dizer que não haveria pedra que ficaria de pé, porque tudo viria de alto a baixo. Jesus estava falando acerca dos últimos dias, dos últimos tempos, em que antecederia a sua volta para buscar o seu povo, a igreja viva, eleita, santa, sem mancha e sem mácula. E falando acerca dos sinais que anteriormente ele também proferiu, os discípulos o chamam em particular e pergunta a ele dizendo: mestre, quando surgirá e como surgirá estes sinais? Ou seja, como é que nós vamos saber que está prestes de acontecer a tua vinda? E também acerca do fim do mundo. E Jesus traz a eles algumas admoestações, nas quais, dentre elas, a Bíblia destaca a última. E esta última admoestação, eu quero trazer, embasado nestas palavras, um tema sobre um dos maiores sinais da volta de Jesus. Está dentre os versículos que nós lemos. Foi a última demonstração desses versículos que nós frisamos. Então nós vamos falar nesta noite sobre um dos maiores sinais da volta de Jesus. Segundo a Bíblia, é preciso a gente parar para refletir nos acontecimentos em que trazem notoriamente um despertar sobre a volta de Jesus. Sabemos que Israel é o relógio de Deus. Muitos não dão muito valor a isto, observam ou despertam, mas é uma grande realidade. E para que nós possamos compreender este que está dentre um dos maiores sinais da volta de Jesus, nós precisamos entender o que vai gerar este sinal, porque são contrações, são sintomas que vão de forma contínua gerando até concretizar um dos maiores sinais da volta de Jesus. Porque antes dele frisar este sinal na qual nós vamos falar nesta noite, ele fala acerca de fomes, de pestes, de terremotos, de maremotos, de nação contra nação, de reino contra reino. Aí depois ele fala acerca de um dos maiores sinais da volta de Jesus. E o que vai gerar este sinal? Quais são as contrações? Quais são os sintomas? E eu preparei alguns para nós destacar nesta noite. Primeiro, a multiplicação da iniquidade ou maldade de todos os tipos e de todas as formas. É o que está escrito no versículo de número 12, na parte A. E por se multiplicar a iniquidade, aí surgirá o maior sinal que antecede a volta de Cristo Jesus. Que sinal é esse? O amor de muitos se esfriará. Agora, qual é a razão que o amor de muitos se esfriará?
é o que vai gerar este esfriamento, a multiplicação da iniquidade. Iniquidade aqui também em outras traduções é tida como o crescimento da maldade, o mal desenfreado. A iniquidade pode ser decifrada, tipificada, reconhecida como qualquer conduta, comportamento, atitude, decisão de vida sem lei e sem regras. É quando eu deixo a lei de Cristo e começo a imperar a minha lei. É quando eu não sigo as ordenanças de Deus, seus ensinamentos, preceitos, estatutos, ordenanças e as suas leis para viver conforme as minhas vontades e deleitos. Quais são os sinais que vai gerar, os sintomas que vai gerar este sinal que antecede a volta de Jesus? Primeiro, o ódio, a ingratidão. Vivemos em uma época que amplamente convivemos em meio à ingratidão. Às vezes alimentamos quem não tem o pão para comer. Às vezes abraçamos quem está passando por dificuldades e decadência. Às vezes socorremos quem está morrendo, e quando se recuperam e quando se alimentam, retribuem nossas vidas de forma ingrata. Não é muito difícil você encontrar alguém dizendo: o que eu fiz por Beltrano, por Ciclano, e o que eu recebi em troca foi a ingratidão. As traições são sintomas. E quando eu falo acerca de traição, estou falando envolvendo todos os sentidos da vida. Traições na vida conjugal, traições na vida familiar, traição na vida ministerial, traição na vida profissional. São funcionários que recebem um ato de confiança e lá na frente trai a confiança de seus patrões. Traições familiares, são famílias que outrora estão juntos, te abraçam e depois traem a sua confiança. Traição ministerial é aquela em que o pastor faz de tudo pela ovelha, faz de tudo pelo irmão, e o que ele recebe em troca são traições, apunhaladas pelas costas. Homens, mulheres que se levantam contra homens de Deus, são traições. Os escândalos, quando a gente liga a televisão, o que mais a gente vê são os escândalos. E quando se refere a alguém que servia a Deus, a um crente, a um pastor, a um pregador, a uma missionária, seja qual for o cargo eclesiástico, mais bombardeado é. Os escândalos surgirão todos os dias, escândalos após escândalos surgirão. A falsidade, eu não falo somente no sentido de alguém ser falso com alguém, mas a falsidade existe no seguinte sentido: os falsos cristãos, os falsos servos de Deus. Nós vamos chegar daqui a pouquinho. A prostituição, em todos os sentidos da vida. Quando a gente fala acerca de prostituição, muita gente pensa que é somente acerca de as mulheres, as meretrizes que vendem o seu corpo, mas não é só isso. A prostituição se acopla também àqueles que têm ou dizem que têm um relacionamento com Deus, mas também têm um relacionamento com o mundo. Se vendem por valores, por dinheiro, por fama, por interesses próprios, se prostituem. Por isso que uma vez eu vi um pastor dizendo: a igreja é minha e as ovelhas são minhas. Eu olhei e disse: mentiroso. A igreja não é dele, as ovelhas não é dele, a igreja é do Senhor Jesus.
Quantos acordos que pastores têm feito com a noiva do Cordeiro no mundo da política? Eu não estou dizendo que a igreja não deve se envolver, porque enquanto nós estivermos aqui, a gente não somos seres celestiais, a gente somos cidadãos aqui da terra, votamos, não podemos em hipótese alguma vender o nosso voto. Tem crente que diz assim, exemplo, o político é ladrão, é mentiroso, mas o crente é o primeiro a se prostituir. E como é que se prostitui? Eu voto em você e você me dá uma lata de tinta. Eu voto em você e aí você me dá, exemplo aí, um milheiro de tijolo, uma cadeira. Você está entendendo? Eu não estou dizendo, existem questões seguintes, se você trabalhou para o político é uma coisa, agora a questão de valores por conta do voto, aí é completamente de, o trabalhador é digno do seu salário. Se você trabalhou para um político e ele abençoar você, ok. Agora aquele tipo de gente que diz que serve a Deus e o político bate na porta dele e ele diz, se você pagar minha conta de energia que está cortada, eu volto em você, se prostituindo, que está vendendo, está barganhando o voto. Não pensa que a decisão que ele vai tomar vai decifrar lá na frente, na gestão do tal para com o município, ou estado ou país. Prostituem. A prostituição nos últimos dias. Se eu fosse contar para vocês o tanto de proposta que eu já recebi em 10 anos de ministério, para me vender, para negociar, irmão, estou fora. É como naquele tempo, quando a Bíblia diz que Acabe queria a vinha de Nabote, e o intuito, ele disse, me dá, ele disse, não dou. Então vem, não vem, troca, eu não troco, porque Nabote sabia muito bem o valor que ele tinha e que a sua vinha tinha. E o propósito de Acabe não era somente querer a vinha de Nabote, mas ele queria destruir, porque ele queria uma vinha para fazer, quem lembra? De horta. Ele tinha vinhas melhores, mas queria que não pertencia a ele. Que mais? A mentira. A mentira é um dos sinais, é um dos sintomas. E é triste, irmão, quando se depara com alguém mentiroso. Ainda mais quando a pessoa mente para você agora, e daqui 3 minutos você descobre que a pessoa mentiu. Se a gente fica triste, imagina o Espírito Santo de Deus. A iniquidade, já falamos, os vícios, todos os tipos e espécies de vícios, a imoralidade sexual em todos os sentidos, tudo aquilo que é imoral na parte de relação sexual está acoplado nesses sintomas finais. Acho que não precisa nem eu aprofundar nisso aqui, para um bom entendedor já dá para entender, né? Que Deus criou o homem, e Deus criou, o que mais que Deus criou? A mulher. Passou disso a invenção. Não existe esses fatores. Agora estão criando aí as leis que o filho, a filha pode casar com o pai. O irmão pode, você está repreendido mesmo. São partidos que vêm das trevas para querer destruir a base da família. Todas as espécies de vícios, do álcool, da bebida, do cigarro, dos jogos de azar, e por aí se vai. Falsos profetas são sintomas. Falsos profetas. E sabe por que existem os falsos profetas? Porque eles imperam. Porque existem os falsos cristãos. Porque se todo crente, quando se deparasse de frente com um falso profeta e dissesse para ele, mentiroso, eu não sigo você, eu não ouvo você, eu não acredito em você, eles ficariam sem ter para onde ir. Mas o que mais tem hoje em dia são teatros feitos pelos falsos profetas. Falsos profetas, com falsos ensinos.
Não congregue em uma igreja que não pregue a verdade. Não congregue em uma igreja que não é ensinamento bíblico e cristocêntrico. Seja qual for a placa de igreja, seja qual for o ministério, seja qual onde for, não congregue em uma igreja que não pregue e não ensine a verdade. Porque a Bíblia diz que contra a verdade somente há. Esse negócio de dizer, você vem do jeito que você está e você permanece. Jesus já pagou o preço. Não precisa ter mudança de vida, não. Continua do jeito que você faz, com as velhas manias, com os velhos comportamentos. Qualquer coisinha você pede perdão, está perdoado e ponto final. É o evangelho místico que estão pregando por aí. É o evangelho artificial. Falsos ensinos. Outros sintomas do individualismo. As amizades rompidas. Já viu que tem gente que era amigo unha e dente com você? E hoje, quando lhe vê, vira as costas. Hoje, quando lhe vê, lhe evita. Eu conheço pessoas que se diz pastor, pastora, evangelista, presbítero, que quando me vê faz assim, ó, e se retira. Eu fico olhando, fico pensando, que crente é esse, rapaz? Que tipo de crente é esse? Dá vontade de ir na igreja um dia, sentar lá e ficar ouvindo para ver se vai pregar sobre o amor, sobre amar o seu próximo como a ti mesmo, sobre ser o exemplo dos fiéis. Porque, irmão, quando eu não era servo de Deus, quando eu estava no mundo, eu tinha um ditado comigo: trai o cão, mas não trai a minha confiança. Que a gente resolvia no cerol fininho. Você está entendendo? De preferência na cabeça. Porque no mundo lá fora, o ditado lá é esse, né? Na obra de Deus a gente chama de fofoqueiro, né? Linguaruda, tapete de casamento, não é assim? No mundo lá fora não é cagueta, X9, dedo duro. E a lei lá para esse tipo de gente é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 palmos. E não é perto da gente não, debaixo da terra. Então lá o caba, para atrair a confiança de alguém, ele tem que pensar 10 vezes. Aí a gente está na igreja, tem gente que não conhece a gente, quem foi a gente, fica brincando. Você está entendendo? Traindo a nossa confiança. Ainda bem que a gente nasceu, que se a gente não nasce de novo, a indivídua morre. Mas não morre de novo não, morre só uma vez. A Bíblia diz que para o homem permite morrer apenas uma vez. Aí tem gente que fica brincando com a irmã. Às vezes tu está perto de um crente que ele já matou uns 10, e tu fica ali, alfinetando, falando mal do crente, se levantando contra ele. Irmãos, não tentarás o teu irmão. A Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Mas não tente seu irmão também, não. Tem amizades que são dessa forma, porque na realidade não foram e nunca serão verdadeiras amizades. Porque quando é uma amizade sólida, tem que haver a compreensão de ambos os lados. Às vezes você não vai ter a mesma convivência, você não vai ter a mesma intimidade. Agora, pelo fato de alguma coisa acontecer, de eu não congregar no mesmo ministério mais, não me dá o direito de, quando eu ver Saraí, eu virar a cara para Saraí, Você está entendendo? Que tipo de crente é esse? Amizades rompidas. O divórcio tem batido a porta de muita gente. Nunca aconteceu tanto divórcio quanto na atualidade. Ai, bispo, é porque tu não conhece a raridade que tem lá em casa. Eu não conheço, mas Jeová conhece. Jeová conhece. Deus está vendo tudo. Tem gente que procura, irmão. E existe um ditado popular que diz que não é nem ditado popular, a Bíblia diz: quem procura acha. Você está entendendo? Que é isso, bispo? Surgirão tudo isso? Sim. E eu vou mais além. Não surgirão, já estão surgindo. Agora, para que não fique nas minhas palavras, alguém pode pensar, mas o que o bispo falou aí é algo muito pesado. Então vamos para a Bíblia. Abra comigo a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3. Vamos ver o que Paulo diz.
2 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 1. Hoje eu vou pregar bem devagarzinho, a gente vai se alimentar bem devagarzinho, para a gente entender a profundo o que Deus realmente quer falar conosco nesta noite. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 1. Os que estão procurando, diga: procurareis. Todos achou? As crentes bom de Bíblia. Saiba que nos... Quando que é? Saiba, porém, que o quê? Que quando, irmãos? Nos últimos dias. Então, já pega isso aí. Saiba que nos últimos dias, olha o que vai surgir. Sobrevirão tempos difíceis. Então não pense que vai ter dia fácil, que não vai ter. Esquece, viu? Se alguém pregou para você e disse: vai vir um tempo bom daqui um dia, viu? Conversa. Tempos difíceis, em outras traduções, tempos trabalhosos. Isso porque, olha a causa, porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus, embora tendo aparência de piedade, negam o seu poder. O que a gente tem que fazer dessa classe? Afasta-te destes também. Estes são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres, em algumas traduções diz mulherzinhas, vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por todas espécies de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas o quê? Mas nunca pode chegar ao conhecimento da verdade. Então olha o que a Bíblia diz que nós devemos fazer com essas classes de pessoas. Afasta-te. Afasta-te. Soberbos, afasta-te. Caluniadores, afaste deles. Afaste. Os irreconciliáveis, eu entendi, os irreconciliáveis. Irmão, infelizmente é uma grande realidade. Tem gente que deixou o caminho de Deus, abandonou a fé, negou a Cristo, deixou de servir ao Senhor e infelizmente são irreconciliáveis. Não querem. Por mais que a gente pregue, que a gente insista, que a gente fale, mas não deixe de pregar, não deixe de insistir, não deixe de falar sobre Jesus, mas é uma realidade. Serão muitos que serão irreconciliáveis, é a Bíblia que está dizendo, insensíveis, aquele tipo de pessoa que não tem mais a sensibilidade, não tem um lugar no nosso cérebro, né? E conforme você vai vendo muita tragédia, você vai perdendo a sensibilidade.
Tanto que tem gente, se você mostrar uma foto para ele, o que é que foi? Acidente, olha que acidente. Ele tem sangue? Tem, não dou conta de ver, dou conta não. Agora tem outro que já, deixa eu ver aí. Eita, ó a bagaceira, ó o buraco, ó. Ó, tá dando para ver os órgãos, ó. Para ela é normal. Insensíveis. Não tem mais a sensibilidade quanto às coisas maldosas. Quando a gente era pequeno, que matava alguém na rua naquela época, meu pai e minha mãe sempre falavam, ninguém vai lá ver. Vai não, vai ver não, fique dentro de casa. Quem muito vê essas coisas, depois acaba querendo fazer do mesmo jeito. E é uma grande realidade. E olha que naquela época não tinha tecnologia que nem tem hoje não. Hoje o camarada morre na esquina, daqui 5 minutos está no zap o corpo dele para todo mundo ver, sem aquela manchinha para tampar. Insensíveis, cruéis, inimigos do bem, traidores. Nos dias de hoje está tão difícil a gente ter uma convivência em meio ao povo de Deus, porque antigamente, na década de 80 e de 90, quem está me ouvindo diga amém. Na década de 80, de 90, um missionário que vinha de outro estado, geralmente dormia na casa do pastor que agendava ele. O pastor pegava um quarto, reservava, ele dormia lá. Tinha temor de Deus. Hoje em dia você colocar um missionário dentro da sua casa, a ver o caba já está de olho na tua esposa, está de olho nas suas filhas. Hoje em dia você tem amizade com alguém, a ver você está tendo amizade sincera com o homem. Ele é meu amigo, eu tenho amizade sincera, coração puro. Uma vez a amizade do camarada, ele está ali olhando tua esposa, dizendo, eu quero a esposa dele. E vice-versa. A irmã tem amizade com a outra irmã, a irmã está de olho do esposo dela. São valores invertidos. A coisa anda cada dia séria. Certa feita eu até falei, é difícil. A gente não tem como, irmão, ter amizade com pessoas carnais. Porque você está numa dimensão espiritual e a pessoa está em outros interesses. Você tem que ter muito cuidado com quem você leva para a sua casa, para quem você chama para o banquete, para quem você chama para o churrasco. Aí eu conheci gente boa. Lembra do que a palavra diz assim? Diz aqui, tem a aparência de bem. Tem a aparência que isso é um homem de Deus, isso é uma mulher de Deus. Cuidado, cuidado, cuidado. Você tem que saber onde você está pisando. Tem que saber quem você está conhecendo. É por isso que a gente vê, um dia desse eu vi um noticiário, a mulher levou um golpe, aí colocaram assim, falso religioso, pastor falso religioso. Deu um golpe na mulher de mais de 100 mil. Mais de 100 mil. Ela se apaixonou por ele. Aí a repórter perguntou, você conheceu ele da onde? Eu conheci ele pela internet. E você estava quanto tempo junto? Não, eu conheci ele pela internet, 2 dias depois ele veio morar aqui em casa. Olha o golpe, irmão. Ele demonstrou ser um homem de Deus, um pregador da palavra, um mensageiro da fé. Caloteiro, mentiroso, falso profeta, falta de vigilância. Como é que você conhece a pessoa agora, amanhã já coloca a pessoa dentro da sua casa, irmão? Tem que conhecer. Tem que conhecer primeiro para depois não sofrer as consequências. Aí vem, jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade, como Janes e Jabres se opuseram a Moisés. Estes também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois a insensatez deles se tornará evidente a todos, como no caso daqueles daqueles 2. Como assim? Não adianta abafar. Vai chegar um momento que vai, feder. Lá em casa tinha 3 ratos tocando terror lá. Um amigo me emprestou um remedinho, botei lá. Não precisou nem eu falar nada, pastor Reinaldo, que disse que não pode. Tem gente que tem negócio, não fala não. Se escutar, por lá em casa eu falei, eles escutou e eu não estou nem aí. Só que depois ficou, fedendo. Não adianta querer esconder. Uma hora ou outra a verdade sempre vai prevalecer. São sinais, irmãos.
É uma realidade. A gente estamos vivendo em terra, e não se iluda, não se engane, nem todo mundo é o que diz ser. São os últimos acontecimentos da atualidade, são os sintomas que antecedem a volta de Cristo e que vão gerando, o amor de muitos se esfriará. Aí a gente estando diante de toda essa podridão, aí sabe o que acontece? Aí fica notório o que? O sinal mais evidente da volta de Jesus. O amor de muitos se esfriará. Aí tem eu não estou dizendo que a gente comete isso aqui, não estou dizendo. Se você comete, é você e Deus. Eu estou dizendo que a gente vive no meio desta humanidade. Ou alguém aqui é anjo, é um ser celestial que anda pelas nuvens, não anda aqui nessa... Não, a gente vive aqui. Às vezes você está na parada de ônibus, esperando o ônibus para ir para o trabalho, e você está de lado, e o cabo que está do teu lado aqui é um pedófilo. Tu não conhece, tu não sabe. A gente estamos em meio às podridões deste mundo. Mas vai chegar o momento em que Deus vai nos arrancar do meio desta podridão. Agora escute o que eu vou lhe dizer. Conforme tantas práticas ilícitas e malignas que entristece o Espírito Santo de Deus, a luz incomoda as trevas. Aí o diabo vai fazer de tudo para bombardear a minha, a tua e a nossa vida. Quando este acontecimento se gera, o amor de muitos se esfriará. Nós somos todos os dias atacados no mundo espiritual com o quê? Primeiro, o desânimo. Por que é que nunca vivenciamos um tempo de tantas pessoas desanimadas, espiritualmente falando? Muitos que perderam a fé, muitos que perderam o desejo de buscar a Deus. Eu estou dizendo aqui que perderam o desejo de quê? De buscar a Deus. Não estou dizendo ainda o desejo de servir, de buscar, porque muitos estão servindo, mas não estão mais buscando. Na oração, na consagração, se separar para Deus. Muitos estão perdendo a vontade, o desejo de congregar, de cultuar, e até mesmo a razão de viver. Porque isto vem acoplados de quê? As lutas, conforme os dias vai se findando, conforme a gente vai se aproximando da volta de Jesus, olha o que acontece: as lutas se tornam maiores, as provações se tornam maiores, as angústias e as aflições se tornam maiores. Estamos próximos. Já viu que tem dia que tu está em casa, bate uma angústia e tu não sabe nem porquê? Aquele aperto no coração, na alma. São os bombardeios espirituais. Porque nós somos luz e estamos em meio a uma grande escuridão nesta terra. A Bíblia diz claramente que aquele que é amigo de Deus constitua-se inimigo. Mas aquele que é amigo do mundo constitua-se inimigo. De quem nós somos amigos? De quem nós somos inimigos? Então, irmão, não se iluda. Se você é amigo de Deus, você vai sofrer aflições. As provações virão, as dificuldades virão, o amor de muitos se esfria. Agora aqui eu entro para a gente finalizar. Quando a Bíblia fala o amor de muitos esfriarão,
não quer dizer na questão dos mantos não, irmão. Não é esse o sentido da palavra. Nos últimos dias ninguém vai mais falar em línguas estranhas, é verdade. Nos últimos dias ninguém vai mais rodar no mistério, é verdade. Tanto que tem gente que era cheio do fogo, cheio da presença, rodava, sapateava, pulava, corria, saltava. Mas olha, diz, já que o amor de muitos se esfriará nos últimos dias mesmo, eu tenho que ficar desse jeito frio, né? Não é nesse sentido somente não. É a falta de amor para com o seu próximo. É o que aconteceu lá na Paraíba, irmãos, olhe para cá. É o que aconteceu lá na Paraíba. A mãe matou o próprio filho, arrancou a cabeça e colocou no colo. E ficou esperando a polícia chegar. É o que aconteceu em outro estado aí, na qual os próprios pais planejaram a morte dos 2 filhos. É o que está acontecendo em vários estados, as facções criminosas decapitando jovens de 16, de 15, de 13 anos de idade. O amor de muitos está se esfriando, mata-se por R$1, mata-se até mesmo por nada. As pessoas estão perdendo o temor a Deus e não amam mais o seu próximo como a si mesmo. E a igreja da atualidade precisa despertar. A igreja da atualidade precisa acordar, irmãos. O nosso dever não é uma questão de opção, é dever da igreja pregar o evangelho, é dever da igreja sair de dentro das 4 paredes, é dever da igreja anunciar o evangelho de Cristo, é dever da igreja anunciar que Jesus está voltando e não vai demorar. Aleluia, aleluia, aleluia. E o que nós devemos fazer? Já que o amor de muitos se esfriará, o que a gente deve fazer? Em meio a tanta frieza, em todos os sentidos da vida, o que a gente deve fazer? O que o próprio Jesus disse no versículo 13. No versículo 13. E o que ele disse para a gente fazer? Desistir? Sair da igreja? Congregar em casa? Não, irmão, não é isso não. Ele disse assim, depois que ele fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será. Então não pense que é tão simples assim para ser salvo. Não pense. É simples demais, eu já entreguei minha vida a Jesus, já estou garantido. Conversa. Perseverança exige de nós esforço e dedicação. Olha o que o apóstolo Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 3. Ele falou lá primeiro as qualificações do que surgiriam nos últimos dias. E a partir do versículo 10, ele fala o que nós devemos fazer, ou nos comportar, diante dessa conduta, em meio a tanta frieza, em meio a tanta sujeira espiritual. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 10. Olha o que diz a palavra. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que enfrentei, coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, suportei essas perseguições, e o Senhor me livrou de todas elas. De fato, todos os que desejam
viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Em outras palavras, todos os que querem e desejam servir a Deus em espírito e em verdade serão perseguidos. Contudo, os perversos e impositores irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois sabe de quem as aprendeu, porque desde criança vocês conhecem as sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa. Então a correção não vem para matar, a exortação não vem para matar, a correção não vem para ferir, a repreensão não vem para abater, porque eu já vi e ouvi gente dizer: palavra dura mata crente, palavra dura esvazia a igreja, palavra dura abaixa a autoestima da igreja. O que mata a igreja é pecado, mentira, lascívia, prostituição. O que mata a igreja, o que mata a crente, são as coisas perversas que contaminam o corpo de Cristo. Mas palavra não mata crente, exortação não mata crente, ensinamento não mata crente, e correção não mata crente. Arrependei-vos, pois é chegado a hora que o Filho de Deus está voltando. É tempo de santificação. João Batista pregou no deserto, e o seu sermão de manhã, de tarde, de noite era: arrependei-vos. De manhã, de tarde, de noite era: arrependei-vos. De tal natureza que até a classe que não queria compromisso nenhum com Deus, de tanto escutar: arrependei-vos, 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 chegou para ele e disse: o que a gente tem que fazer? A gente estamos arrependidos, então confesse Jesus, deixe o pecado e seja batizado, e vocês serão uma nova criatura em Cristo Jesus. E assim aconteceu. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5, eu já estou na conclusão. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: semelhantemente nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Em algumas traduções diz as normas. Então vai competir, tem regras e tem normas. E regras e normas têm que ser cumpridas. Por que tem gente que hoje em dia não permanece na igreja? Um mês está num ministério, um outro mês está no outro, porque não quer cumprir as normas e as regras. Toda igreja tem uma doutrina, tem um ensinamento. Ontem veio duas amigas da Isabela e da Isadora aqui na igreja visitar. Elas tinham feito um desafio para as meninas conhecer a igreja delas. A igreja completamente diferente, usos, costumes, doutrina. Tanto que teve uma delas que já foi da assembleia. Ela falou: lá existe hino da harpa? Eu falei: existe. Que bom, que saudade de escutar um hino da harpa.
porque são diferentes. Lá tem normas e lá tem regras. Aqui tem normas e aqui tem regras. Eu tenho que cumprir com as normas daqui. Lá eles cumprem com as normas de lá. Já falei para os irmãos uma vez que eu fui convidado para pregar na Ceilândia. E aí na época a bispa não podia ir comigo, a minha esposa não podia ir comigo lá na Ceilândia. E era um congresso só de homens. Aí eu falei, pastor Leandro, você tem como sair comigo? Ele falou, vamos, é um congresso top de Jeová. Ele disse, bora. Chegamos lá, aquela multidão de ônibus na porta da igreja. A fé que não começou a descer aquele monte de homem de bermudão, de boné para trás e tudo. O Leandro olhou para mim e desceu, o culto é aqui. Eu falei, moço, as caravanas chegando. Tradição deles, a doutrina deles, ensinamento lá deles, as regras e a norma do ministério. Só eu e o Leandro de terno e gravata. Dava nem para disfarçar no meio deles, né? E aí aqueles homens começaram a pular e o forte lá louvou, e o louvorzão tocando. Eu já ansioso para querer pregar a palavra, o louvorzão tocando. E aí quando começou a tocar, o irmão começou a dançar, irmão. Começou a dançar. Bora, todo mundo dançando, bora. E eles gritando, E eu e o pastor Leandro lá, que nem dois pintinhos, molhado, disse, meu Deus do céu, e agora, meu pai? E começou a dançar aquele negócio todo. Aí o cabo que estava ministrando louvor falou assim, vê se tem alguém perto de você que não está dançando aí, vem aí, para a gente dar um jeito. Aí na hora o pastor Leandro olhou para mim, já começou, Eu falei, eita bagaceira. Eu falei, vou ter que entrar também. Eu comecei Aí ele falou, agora de dois em dois, pega na mão. E o Leandro não pegou na minha mão não, né? Aí ele fez uma rodona grande assim, e eles entravam para dentro e dançando, aquele negócio todo dançando e tal, dançando indo. Ele falou assim, vê se tem alguém que não está pegado na mão de alguém, se não tiver, pega na mão dele, arrasta para dentro da roda. Irmão, quando o Leandro foi olhar para mim para fazer assim, o cabra passou e o negão passou, tacou na mão, pegou na mão dele, arrastou para dentro da roda. E o Leandro, que o terno para um lado para o outro, e o cabra dançando com o Leandro. Eu falei, misericórdia. Eu falei, não vou nem esperar. Já peguei na mão do outro, entrei para dentro e dançamos. E foi aquela festa, aquele avivamento. Na hora da palavra eu preguei, ficou todo mundo quietinho na hora da palavra. Mas eles comeram a palavra. Terminou o culto, a gente indo para o carro e o Leandro chega a estar suado, o terno do Leandro estava encharcado de suor, todo molhado. Aí quando a gente entrou no carro, que sentou assim, ele olhou assim para mim e disse, pelo amor de Deus, não faça isso comigo mais não. Falei, o que é que foi, moço? Ele, moço, eu não dou conta dessas coisas não, rapaz. Aí baixou a cabeça, começou a rir. Eu falei, tem uma agenda semana que vem. Ele disse, eu vou não, estou fora. Vou não pode desobedecer não, rapaz. São normas, são regras. Para a gente finalizar, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 12, a Bíblia diz assim, combati um bom combate. Não é não, ainda não, não é não. Aí você sabe por que está todo mundo já falando, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Não é esse aí ainda não. É porque a gente está acostumado, todo mundo falar isso, daí esse combater um bom combate. Será que combateu mesmo um bom combate? Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você foi chamado e fez a boa confissão na presença de muitas. Sabe o que o texto está dizendo? Lembra aquele dia que você levantou a mão e fez uma aliança com Jesus? Lembra aquele dia? Quem sabe o dia que você reconciliou? Foi anotado. Seu nome foi escrito no livro. Então você tem que fazer valer o seu chamado. Você está entendendo? Você é um soldado que foi alistado para a batalha. Não tem como entrar na peleja sem. Está dizendo, faça valer. Faça valer, irmão. Eu vou lhe dar um conselho pastoral aqui. Não tente fugir. Não tente fugir. Se você tentar fugir, vai ser pior para você.
Para com esse negócio de eu vou ficar aqui no meu cantinho, não quero fazer nada, não vou. Jeová lhe pega. Lhe pega. E ele tem seus jeitos de pegar você. Ele tem suas maneiras, ele tem suas formas. E os que desviam do caminho do Senhor, está correndo mais perigo ainda. Ué. Tem um amigo meu, para a gente finalizar. Tem um amigo meu, que se afastou dos caminhos do Senhor. Ficou mais ou menos uns 6 anos, sem servir a Deus. E a vida diária dele era só pagode. Você está entendendo? Churrascão, pagode, música, cachaça, uísque, bebidas. Não queria mais saber de Deus. Amigos alertava, pregava a palavra para ele. Entrava aqui, saía aqui. Em vez de incentivar a família para a igreja, era o primeiro a desincentivar, o desmotivar. Foque na mensagem aqui, não esqueça não. Olhe para cá. E ele sendo alertado para voltar para os caminhos do Senhor, mas não queria. E Deus, ele tem seu jeito, ele tem sua forma de trazer de volta aqueles que estão tentando fugir do seu chamado. Aí aconteceu uma situação na vida dele e ele foi preso. Quem está me ouvindo, diga amém. Amém. Foi preso aqui no DF. Passou um dia na delegacia. No outro dia cedinho, ele recebe a notícia: você vai descer. Ainda bem que não é para o inferno, né? Porque se fosse para o inferno, não tinha como depois subir, né? O elevadorzão é direto. Você vai descer. Disse: para onde? Lá para Papuda. Ele falou: estou sonhando. Não pode ser, eu estou sonhando. Foi. Chegou lá na delegacia, lá no presídio, aquele comboio de homem, tudo sem roupa, um atrás do outro, encostado. Ele falou: ainda bem que o que estava atrás de mim era bem gordinho. Um atrás do outro, o comboio. Ele falou: escapei. O negócio é feio, bicho. O negócio é, graças a Deus, que estava atrás de mim era bem gordinho. Ele ficou encostadinho, a gente foi indo, comboio, cabeça baixa. Aí quando ele caiu na cela, quando chegou lá dentro da cela, os cabas já logo fez uma entrevista com ele. Falou assim para ele: tu é de qual facção? Aí falou duas facções para ele lá, né, que tem aí. Tu é de tal facção ou de tal? Ou tu é da benção? Da benção lá é quem serve. Rapidinho o caba virou da benção, pastor Francisco. Não, eu sou da benção. Ah, é da benção, é um pastor, né? Disse: pastor não. Disse: você é da benção? Sabe pregar a palavra? Ele falou: sei. Aí bateram na grade assim, na outra cela, e disse: manda a Bíblia para cá, porque chegou um pastor aqui. Aí os cabas vêm passando a Bíblia de mão em mão. A Bíblia chegou lá, entregaram a Bíblia na mão dele. E ele não era pastor, viu? Entregou a Bíblia na mão dele. Falou: vai, pastor, agora prega. Falou o quê? Falou. Aí o outro falou: esse ali vai lavar tuas roupas, vai cuidar de tua roupa, vai lavar tudo. Você não precisa fazer nada aqui. A única coisa que você tem que fazer para nós aqui todo dia é pregar. E não tem negócio de sermãozinho de 20 minutos, de 1 hora, que nem aqui, que os irmãos ficam acaba. Não, lá é o sermãozão, é de 2, 3 horas. Prega, irmão, prega. E ele disse: começou a pregar e foi suando e pregando. Aí um já chegou assim para ele e falou: não pode pregar duro não, viu? Tem que ser só palavra de vitória. Falou: ok. E pregou. Mais de 2 horas de mensagem. Terminou. Quando foi no outro dia, falou de novo: pregue de novo. Mas você vai pregar todo dia, irmão. E lá ele começou um propósito de oração, de jejum, e reconciliou com o Senhor, e clamando, e orando, e buscando, e pedindo. Aí ele chegou para um rapaz que estava lá com a mesma situação pelo qual ele foi preso. Aí falou assim para ele: quanto tempo que tu está aqui?
Ele falou, tem só 5 meses. 5 meses? Ele falou, acho que vai ficar mais ou menos isso. Ele pensou, 5 meses pregando. Meu Deus do céu. Todo dia, irmão, ele tinha que pregar. Todo dia. Aí quando foi um dia, Deus deu uma mensagem para ele, mas não foi uma mensagem light, não. Falou, tu vai pregar, é forte hoje, vai ser uma cacetada daquela. Ele falou, mas Jeová falou, garanto. Pregou a mensagem dura. Mensagem dura. E ele pensando que os presos iam bater nele, né? Quando já estava para terminar, os presos falou, prega mais. Prega mais. E toma-lhe cajadada, pregou. Quando terminou a mensagem, aí veio 2 presos chorando, falou para ele, pastor, mas essa mensagem foi para mim, viu? Mas Deus falou comigo poderosamente, viu? Deus falou tremendamente comigo. 24 dias se inteirou, e ele pregando todo. Aí tinha um bispo preso lá dentro. Falou para ele, ó, Deus já assinou o teu alvará de soltura. Vai sair, viu? Pode preparar as coisas que vai para casa. Ele disse, eu tomo posse. Quando inteirou os 24 dias para que ele já estava lá, o homem estava tão no óleo que ele disse que os todinhos que ele recebia lá, as coisas de comer, ele juntou tudo num saco, não comia nada, era só jejuando e orando, só buscando e pregando a palavra todo dia. Pregando a palavra todo dia. Aí quando pensa que não, lá vem o agente, bateu na grade e disse, atenção, tem alvará de soltura. Ele levantou e disse, pode preparar que sou eu. As minhas roupas, pode ficar tudo para você que eu vou para casa. Jeová falou que eu vou embora. Aí o cabo foi falando o nome de fulano, o nome de ciclano, o nome de todo mundo. Terminou, ele disse, misericórdia, meu pai, não acredito, Senhor. Tu falou que eu ia sair, Senhor, e agora, Senhor? E está provando a minha fé. E foi para oração. Ele disse que ficou tão decepcionado, porque não saiu. Aí o cabo falou, não seja por isso, meu filho. Pregue para a gente a palavra. Pregue. Ele pregou como nunca. Quando foi no outro dia cedo, nem era dia dos presos ser solto, o agente gritou, tem apenas um alvará de soltura. Ele levantou e disse, sou eu. Aí o agente se aproximou da grade e chamou ele pelo nome, e os presos abraçou ele chorando, falando em línguas estranhas. Ele ganhou muita gente para Jesus lá dentro da prisão. Eu não entendi, eu vou esmiuçar o que Deus está querendo dizer para nós nessa noite. Ou a gente prega a palavra aqui fora, ou ele leva a gente lá para dentro para pregar lá. Está repreendido, né? Está repreendido, mas é uma grande realidade. A gente não sabe o dia de amanhã. Se a Bíblia diz que teve um camarada, só porque não deu glória a Deus, foi comido de bicho, imagina quem deixa de pregar a palavra. Pregue a palavra, meu irmão. Pregue a palavra, minha irmã. Prega no presídio, prega na praça, prega no ônibus, prega na parada de ônibus, prega para a tua família, prega para o teu vizinho, prega na tua rua, prega. Pregue a palavra do Senhor Jesus, prega. Eu não sei pregar, fala de Jesus. Pregar é falar de Jesus, é falar acerca dele. Eu finalizo a mensagem desta noite dizendo para você que está no templo e para você que está em casa, nos últimos dias, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu finalizo dizendo, quando você vê alguém pecando, não aponte, não espalhe, não denigra. E o que eu faço? Ore. Sinta a dor do seu irmão como se fosse a sua. Porque hoje pode ser um irmão, uma irmã, amanhã pode ser eu e você. Quantos pregadores conhecidos, famosos, que pregou fervorosamente contra o pecado, hoje estão na sarjeta, hoje estão nos bares, hoje estão nas prostituições da vida. Enquanto estivermos aqui, nós estamos sujeitos a tudo, mas é como a palavra de Deus nos diz, aquele que está em pé já se cuide, irmão. A gente tem algumas formas de aprender.
A gente aprende com os ensinamentos da palavra, que tem muita gente que rejeita. A gente aprende com os erros dos outros. Como? Não cometendo os tais. Ou a gente aprende errando. E eu vou dizer, aprender errando é pancada. Porque Deus tem misericórdia, mas o homem não tem não. Tem não, irmão. Tem não, o homem não tem misericórdia. Que nós possamos compreender que nós estamos vivenciando os últimos dias na terra. Isso é princípio de dores. Observa que Jesus ele vem falando acerca do que ia acontecer. A partir do versículo 6, guerras, rumores de guerras. Mas ele fala, quando ele fala de guerras e rumores de guerras, ele diz assim: olhai, não vos assusteis, porque é misto que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Então, maremotos, terremotos, a gente já vê, já está acontecendo. Mas quando ele prossegue a dizer: então vos hão de entregar para seres atormentados, matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trairão-se uns aos outros, e uns aos outros aborrecerão, e surgirão falsos profetas, enganarão a muitos. Isso a gente já está vivendo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Isso já está acontecendo. Mas ele disse assim: mas aquele que perseverar até o fim será. E este evangelho será pregado em todo o mundo, em testemunha das gentes, então virá o fim. Só que nesse intervalo em que o evangelho está sendo pregado e o amor de muitos está se esfriando, é nesse intervalo aí, esfriamento e a pregação do evangelho, é que o Senhor vai, arrebatar a sua igreja, levar a sua noiva. E ai daquele que o seu nome não estiver escrito no livro. Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia. Tem alguém nessa noite no nosso meio que queira entregar a sua vida por completo a Jesus? Que queira selar um compromisso fiel com o Senhor nesta noite? Que entende que da maneira que está não pode continuar? Tem alguém nessa noite? Todos estão firmados? A trombeta já pode soar? O Senhor já pode buscar a noiva do Cordeiro? Aleluia, aleluia. Senhor Deus e Pai, a tua palavra é pura e eficaz, não volta vazia. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra que foi ministrada nesta noite, porque o Senhor nos ama. O Senhor é um Deus de misericórdia, de amor e de justiça. Ó Deus, não permita que nós se percamos no meio do caminho, mas que nós possamos ser dos quais que perseverar até o fim seremos salvos. Dai-nos forças, ó Pai. Fortalece os que estão fracos, alegra os que estão tristes, enche os que estão vazios e nos ajuda a prosseguir no caminho da verdade e da santidade em tua presença. Assim nós te pedimos, ó Pai, e tomamos posse da vitória nesta noite, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome de Jesus, guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.